Muito bem, paz a todos, estamos de volta, aula de número 4 de Atos dos Apóstolos, módulo 2. Eu meio que fui e voltei, mas eu já cobri basicamente até o capítulo 13, mas eu vou ter que voltar no 12, tá? No 12, vou ter que voltar no 10, perdão. Que está na página 20. Depois a gente pula para frente, porque basicamente eu já cobri o 12, o 11, o 12 e o 13. Eu só queria pedir que você grifasse na sua Bíblia Atos 11, 25, o 26 e o 25 e o 26 e o início do 12, né? Do 13, perdão. O início do 13, que é onde mostra Saulo já integrado na igreja de Antioquia. No 10, voltando um pouquinho no 10, nós temos a visão de Cornélio e os enviados para Jope, porque eu quero que vocês entendam uma coisa aqui nessa visão de Cornélios. Na visão de Cornélios, não, na visão de Pedro, né? A visão que Pedro teve. Então, capítulo 10 começa assim, eu vou lendo aqui no texto para evitar erro de tradução, porque tem alguns erros de tradução aqui. Vou direto para o texto bíblico. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui está um bom exemplo do que a gente acabou de falar no encerramento agora passado, né? Tinha tanta gente em Israel, tantos judeus, filhos do reino em Israel, e tinha um cara, um centurião romano, um gentio, que estava fazendo o que em secreto que ninguém via? Orando a Deus, buscando a Deus em secreto. O que Deus fez? Mandou Pedro lá. Assim como Deus mandou Elias na viúva de Sarepta. Tantas viúvas, o próprio texto diz em Lucas, né? Muitas viúvas passando necessidade em Samaria, mas Deus mandou Elias a Sarepta de Sidom, porque tinha uma viúva lá buscando a Deus, tá? Então o segredo é sempre esse, buscar a Deus, não buscar os homens, a Deus, tá? Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. Para você ver como que a agenda de Deus bate direitinho, né? O tempo de Deus bate sempre certinho. Subiu para orar e, tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu.
E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Deus precisou de 3 tentativas para conseguir desbloquear a mente de Pedro de uma cultura pré-concebida do Velho Testamento, para você entender por que que Deus, entre aspas, precisava de um Paulo. Pedro estava com a mente muito presa ao evangelho do reino, a mentalidade judaica de evangelho. Pensa bem, Deus precisou de 3 vezes a mesma visão para preparar Pedro para o fato de que estava chegando um gentio ali e que não era para Pedro julgá-lo. Era para Pedro ir e não julgar o cara. Imagina se você ter uma visão dessa, uma visão só, já não está bom para você? Pedro precisou de 3. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Quantas vezes que Deus deu a visão? Quantos varões? Ou seja, o bloqueio dele era tão grande que Deus tinha que preparar. Olha, tá vindo 3 caras aí, eles são gentios, não se apavore. Sou eu que estou mandando. Ah, mas o povo gentio do Velho Testamento era considerado impuro. É verdade. Por isso que aparecem os animais impuros, porque era símbolo da impureza dos gentios do Velho Testamento. O que ele precisava entender é que Cristo morreu, pronto, encerrou o período do Velho Testamento e começa um novo período. Por isso que eu disse que a lei, ela é a base do Evangelho do Reino, mas o Evangelho do Reino não é a lei. Entendeu? O Evangelho do Reino traz novas informações que a lei não tinha. By the way, o Evangelho do Reino da Graça, eles são muito mais rigorosos do que a própria lei. Tem coisas na graça que é muito mais rigoroso, muito mais rigorosa a coisa. A lei diz: não adulterarás. Ok, se o cara nunca tocar a mão numa outra mulher que não seja dele, ele nunca adulterou. Mas na graça Jesus falou: se você olhar para uma mulher com más intenções, já era, meu filho. Ou seja, Jesus eleva a coisa para um outro nível completamente diferente. Completamente. Só de olhar com um olhar impuro, já é adultério para Deus. Na graça. Então o que é mais rigoroso, a lei ou a graça? A graça é muito mais rigorosa. A diferença é que na graça eu não sou salvo pelas obras. Essa é a diferença. Na graça eu sou salvo pela fé. Na lei, para ser salvo, eu preciso acertar todas. O que é impossível. Por isso que ninguém é salvo segundo a lei. Porque pelas obras ninguém consegue. Mas na graça você é salvo pela fé, mas te é requerido mais. O fato de você ter coisas que o povo da lei não tinha. O povo da lei não tinha o Espírito Santo morando dentro deles. O povo da lei não tinha textos como nós temos hoje, epístolas, evangelhos e tanta coisa, além dos 39 livros do Velho Testamento. Nós temos muito mais. A quem muito se dá, muito se cobra, muito será cobrado. Então Deus nos deu mais, então Ele tem o direito de cobrar mais. Tá? Ou seja, não tem nada a ver, que foi o que o Rômulo falou ontem no resumo lá no final, né? Tem nada a ver com libertinagem. Liberdade com libertinagem. Nada a ver. Quem acha que graça é um free pass to sin, passe livre para pecar, está muito enganado. Muito. Mas muito.
Sim. Mas às vezes esmola com Cornélio aqui é dinheiro, assim, tal. Esmola normal. É. Olha bem, verso 20. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Gente, será que às vezes num momento ou outro a gente tem esses bloqueios? Pensa bem, julga você mesmo agora, julga você próprio. Será que em algum momento a gente tem esses bloqueios e não percebe? Quando Deus está tentando fazer algo e a gente não percebe, que a gente está tão fechado nos nossos conceitos e julgamentos? Pensa bem. O cara já tinha tido 3 visões e Deus ainda tinha que falar com ele. Pedro, tá vendo? Chegou 3 homens aí. Não quero que você duvide, hein? Vá com eles. Fui eu que mandei. Mas já tinha tido as visões e Deus estava... Pedro, presta atenção, hein? Gente, pré-conceitos é uma das piores coisas para o reino de Deus. Preconceitos. Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, muito, muito cuidado. E descendo o verso 21, Pedro, para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Disseram eles: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-o para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. O cara era gentio, mas o cara já estava trabalhando como evangelista, o cara já tinha reunido um povo para poder ouvir Jesus. Ou ouvir de Jesus. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Não tenta me adorar não me idolatra não. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Olha aí. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, até a hora 9. E outra coisa, coincidência ou não, ele orava mais do que Pedro. O texto diz que Pedro estava orando a hora 6ª, né? Ele estava em jejum e orando até a 9, quer dizer, são 3 horas de diferença. A hora 6ª é 6 horas da manhã, a hora 9 é 9 horas da manhã. Espera um pouquinho. Até a hora 6ª, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 horas da noite, perdão, de 6 a 11 horas da noite. 11, 12, 13, 14, 2 horas da manhã e por aí vai. Então, a hora 6ª era às 11 horas da noite, porque começava às 6 da tarde, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perdão. Meia-noite, então, era a hora 6ª. Meia-noite. 1, 2, 3 horas era a hora 9ª. Então, o cara estava orando a madrugada. O cara era de oração. Mas porque Pedro estava bloqueado por um sentimento religioso, se Deus não fala com o cara, ele não ia lá pregar para ganhar uma família inteira para Jesus. Entenderam como que isso é sério? E aí ele vai contando, verso 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu grifaria isso aí, viu? Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis,
veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 39, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E ele vai pregando, e você sabe o que acontece no final? Eles são batizados com o Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo. E aquilo deu um pinel nos judeus. Quando Pedro volta para dar o relatório, que ele teve que se explicar por que ele estava na casa de um gentio pregando. E aí qual foi o argumento de Pedro? Falou, gente, vocês não estão entendendo. O Espírito Santo desceu sobre eles também. Foi aí que Pedro começou a entender, espera um pouquinho, esse negócio não está limitado a nós, não. Esse negócio não está limitado a nós. Então, registre essa informação. Capítulo 10. Lembra no início da primeira aula, o mês passado, que eu falei para você sobre as correntes que falam sobre o nascimento da igreja gentílica, a igreja enquanto igreja gentílica? Alguns dizem que era o Pentecoste, lembra disso? Outros concordam radicalmente. Não, a igreja não nasceu em Pentecoste, porque em Pentecoste só os judeus foram batizados com o Espírito Santo. Do Pentecoste até o capítulo 10 só tem judeu. Então alguns acreditam, isso aqui não é razão para briga nem para discórdia, mas alguns acreditam que a igreja gentílica nasce aqui. Aqui, no capítulo 10 de Atos. A igreja gentílica como nós conhecemos hoje. Por quê? Porque aqui no capítulo 10, você pode observar que qual é a mensagem que Pedro prega para Cornélios. Por quê que é o da graça? Sim, mas por que ele é o que te faz entender que esse evangelho é o da graça? Porque ele não era judeu. Não, porque ele não faz nenhum relatório do Velho Testamento da carta. Tá vendo? Ontem eu não sabia, eu já sei. Pedro não cita Moisés, Pedro não cita Abraão, Pedro não cita profeta fulano, ciclano, beltrano, ele não cita nada, ele fala só de Jesus. Jesus. Então, eu percebo claramente que Pedro estava meio travadão. Por que ele estava travadão? Porque aquilo ali não era a praia dele. Deus teve que dar 3 visões para o cara e ainda fala, Pedro, os caras estão chegando aí, hein? Para o cara ir. Então não era a praia dele, mas ele faz um good job. Porque ao invés de ele chegar, não, então é o seguinte, agora todo mundo prepara para circuncidar, olha, não esqueça de guardar o sábado, hein? Não, ele chega, prega Jesus, varão de Deus, que Deus encheu com o seu espírito, pregando a verdade, prega Jesus. Vocês querem aceitar Jesus? Queremos. Ah, mas tem o Espírito Santo também, vocês querem ser batizados? Queremos. Acabou. Evangelho da graça é isso. Por que chama graça? Porque é de graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Graça. A igreja gentílica deveria ser o povo mais grato do mundo, por ter recebido de graça, sem mérito nenhum, a salvação que os judeus lutaram anos para alcançar. Nós recebemos gratuitamente, foi dado para nós. Essa é a diferença, tá? Muito bem, sendo assim, o 11 nós já falamos um pouco dele. Aí Pedro vem se justificar, olha aqui.
capítulo 11. Capítulo 11. Ouvindo os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Tipo, o que você foi fazer na casa dos gentios? Rapaz, você está ficando doido. Dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com ele, Pedro. Como é que você faz um negócio desse? Entendeu? Deu, como diz no Brasil, deu BO para Pedro. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Ele organizou a coisa e começou a falar. Estando eu orando na cidade, blá, 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 tive uma visão, veio um lençol, tarará, e pondo nele os olhos, considerei, vi animais, tá. Mas Deus, verso 8, disse, de maneira nenhuma, considere impuro. Aí ele vai contando, e eis que na mesma hora pararam junto da casa esses homens e tal, verso 12, disse-me o Espírito que fosse com eles. E ele vai contando. Aí no verso 15 ele diz, quando comecei a falar, olha bem, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, no princípio. Então, qual foi o argumento final de Pedro? É que o Espírito Santo desceu sobre os caras também. Ou seja, de repente, eles estavam agora diante de um conflito de que aquele negócio ali não era só para judeus. Eles estavam, pera um pouquinho, será que é possível que esse mover aqui não é só para nós os judeus? Que de repente Deus está abrindo esse leque para o resto do mundo? Entendeu? É aqui que acontece, é do 10 para frente. Verso 16, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus nos deu o mesmo dom que a nós, verso 17, grifa isso aí. Isso aqui é um judeu dizendo, se Deus deu aos gentios o mesmo que deu a nós, portanto, ele próprio está admitindo que esse é o momento da inserção dos gentios. É esse o momento. Até então estava tudo judaico, estava tudo dentro das fronteiras de Israel. De repente a coisa extrapola para fora. Verso 17. Se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento da vida. Aqui está o momento exato do reconhecimento dos judeus de que os gentios também estavam adentrando dentro da igreja. Esse é o momento em que, é como se fosse aquele momento em que Deus dissesse assim, ok, eu já cumpri a minha parte, primeiro os judeus, depois os gregos, já fiz a minha parte, reservei 10 capítulos para os judeus, eles não querem? Então agora vamos abrir a porta para os gentios. É aí que entra eu e você. Amém. Glória a Deus. Deixa eu monitorar o horário aqui. Então, na verdade, até aos gentios, deu Deus o arrependimento para a vida. Aí vem a história de Antioquia, que eu acabei de falar. Dispersos fugiram para Antioquia, pregaram lá, e então vem Saulo de Tarso e Barnabé, e quando chega no capítulo 13, então Paulo é consagrado, ordenado ao ministério, né? Deixa eu passar a apostila aqui. Página 43.
Aqui estamos chegando a mais progresso no plano de Deus para espalhar a mensagem da salvação aos gentios. Progresso, podemos dizer, para tomar como alvo a plenitude de pôr de lado a nação de Israel e pôr ao lado a nação de Israel e ampliar a pregação da mensagem da graça de Deus aos gentios. Os judeus também, mas principalmente aos gentios. Acompanhando aí, página 43. Nós não podemos pensar que uma dispensação terminou subitamente e que a próxima começou no mesmo instante. Não era assim. Houve sobreposição. Tá? É mais ou menos o seguinte, sabe aquela competição nas Olimpíadas, revezamento 4x100? Já viram? O camarada pega o bastão e sai correndo, né? Sai correndo. Pá. E o outro está aqui esperando, é um revezamento. 4 vão fazer a mesma corrida. O cara está vindo com o bastão lá, o que está aqui já começa a correr. Ele já começa a correr. Porque o cara vai vir com o bastão, alcançar ele, vai dar o bastão. Quando ele pegar o bastão, ele já está correndo. Se ele ficar parado esperando, chegou o bastão para ele começar a correr, ele perde a corrida. Entendeu? Então é isso que o texto está dizendo, não é? Acabou a dispensação, ok, então começa a próxima. Não. Deus vai fazendo de tal forma. Aliás, by the way, esse é um dos, digamos assim, um dos perigos de não compreender a Deus ou até de se brincar com Deus. Porque Deus vai transitando, ele vai transitando, ele vai transitando. E quando as pessoas percebem, ele já está fazendo outra coisa em outro lugar. Ele já moveu para outro canto. Entendeu? Quando as pessoas não têm sensibilidade espiritual, não tem temor de Deus ou sensibilidade, Deus avisa uma vez, avisa duas, avisa três. Mas enquanto Deus está avisando, ele já está fazendo outra coisa. Ele já está trabalhando em outra coisa. Entendeu? Normalmente, por exemplo, as pessoas que são substituídas por Deus, quando elas percebem, já foram substituídas há muito tempo. O caso de Saul e Davi, lembra? Quando Deus mandou Samuel ir lá ungir Davi, Saul não está sabendo de nada. E o reino de Saul continua, normal. O que Saul não sabe é que enquanto o reino dele continua, já estava fluindo uma unção em Davi, paralelamente, já estava fluindo paralelamente. Ou seja, Saul já tinha sido substituído e não sabia. Entendeu? Quando Saul morreu, agora imagina, Deus esperasse, morreu Saul, deixa eu procurar alguém agora um pouquinho, peraí, eu acho que tem alguém não sei onde. Não, quando Saul morreu, Davi já estava pronto para botar a coroa na cabeça. E isso a gente vê aqui, nessa história do livro de Atos, por causa disto. Porque enquanto Paulo pregava para os judeus, que ele pregava, toda vez que ele viajava, ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era ir para a sinagoga. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, porque o texto diz, primeiro o judeu, depois o grego. Quando ele fazia isso, que são os helenistas, né? O termo helenista que você leu aí é isso, os gregos. Que também significa gentio, né? Enquanto Paulo estava lá insistindo com os judeus, pelejando, tentando convencer os caras, ao mesmo tempo o evangelho da graça já estava fluindo. E Paulo começou a desenvolver um ministério paralelo àquele. Quando chega no capítulo 16, depois capítulo 18, que nós vamos falar no próximo mês. Quando ele fala, quer saber de uma coisa? Estou lavando as minhas mãos, estou indo agora para os gentios. Quando ele diz isso, não é que ele está parando para começar, não. Ele já estava com o ministério já fluindo do lado de cá. Ou seja, estamos falando de um ser conhecedor de todas as coisas, passado, presente e futuro. Ele conhece todos os corações. Todos os corações. Deus não tem nenhum problema em trabalhar comigo nas minhas fraquezas. Nenhum problema. Escuta o que eu vou dizer para vocês aqui e eu dou a cara para bater gravando ali, ó. Deus não tem nenhum problema com as suas fraquezas. Nenhum problema. O sangue de Jesus foi vertido por causa disso mesmo.
O problema de Deus é um coração que não se quebranta. O problema de Deus é uma natureza inflexível, índole má. Esse é o problema de Deus. Porque vai afetar o seu livre-arbítrio. Deus não vai forçar você a tomar decisão nenhuma. O homem segundo o coração de Deus foi o cara mais fraco do Velho Testamento, ué. Tinha alguém mais fraco do que Davi? Não. E foi o cara segundo o coração de Deus, ué. Por quê? Porque o cara era rei, mas o cara se arrependia com a maior facilidade do planeta. O cara pecava, caía no chão e temia, pedia perdão, se arrependia. Errava, voltava atrás. Tinha poder, mas não abusava dele. Entendeu? Razão do porquê, eu nunca me canso de dizer isso, razão do porquê é perigoso julgar as pessoas. Essa é a razão do porquê o julgamento é tão perigoso. Você pode estar julgando o outro porque você acha que está fazendo algo que você não fez, nunca faria, aí você está julgando ele. Mas talvez você não sabe que o coração dele tem mais temor de Deus do que o seu. Esse é o perigo. Ninguém conhece o coração alheio, por isso, melhor não julgar. O que a Bíblia diz? Não julgueis para que não sejais julgados. Pronto, obedece, that's it. Aqui está um bom exemplo. E a gente sabe que Paulo tinha lá algum problema, alguma fraqueza, seja lá o que for, que ele não abre o jogo, só diz que era um espinho na carne. Ele pediu, Senhor, tira de mim, seja lá o que for, era alguma coisa que incomodava ele. Deus falou, vou tirar não está me incomodando. Hã? Vamos mesmo. Tira, Senhor, tiro nada. Minha graça te basta. Não está me incomodando. Você vai ficar com isso aí até morrer. E ficou, seja lá o que fosse. Hã? Só incomodava ele. Mas aí ele diz, né? Ele diz, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás a esbofetear-me, para que não me gloriasse por causa da excelência das revelações. Espinho é para reconhecer que ele era ser humano. Lembra o que o autor da apostila diz um pouco antes aqui? Que depois de Jesus, o personagem que mais afetou a história foi Paulo? Ninguém nunca mais afetou a história na dimensão de Paulo. Nunca mais. Vou mais longe. O impacto de Paulo no Novo Testamento é maior do que o impacto de Moisés no Velho Testamento. Maior. Porque o impacto de Moisés no Velho Testamento é sobre uma nação. O impacto de Paulo no Novo é sobre todos os povos de todas as nações. Entendeu? Muito bem. Então, acontece a sua ordenação ministerial. Ele é levado de volta para a Síria, onde antes ele não conseguiu exercer o ministério. Quando ele chega na Síria, lembra que quando ele chegou na Síria a primeira vez, Ananias estava todo escondidão lá, porque tinha uma perseguição. Deus teve que tirar Ananias. Ananias até reclamou com Deus, lembra? Senhor, você está falando sério? Esse homem persegue a igreja. Ananias, como diz o outro, cala a boca e vai. Vai lá, Ananias. Lembra disso? Quando ele volta para a Síria, tem um avivamento na cidade. Tem uma igreja lá, avivada. Tudo isso aconteceu na ausência dele. Entende, gente? E eu acredito, agora é a minha opinião, né? Fique claro que é uma opinião. Eu acredito que tudo isso quebrantou Paulo. Quando Deus chamou ele para o ministério e disse, agora vai, pode ir, começa a pregar. Você pode ver que nas cartas dele, ele está sempre falando de humildade, disso e daquilo. Não, eu sou um abortivo, eu sou o menor dos apóstolos. Ele foi dominado por um espírito de humildade, com aquele potencial
extraordinário que ele tinha. Ele vai deixando pistas nas cartas de que ele foi curado de qualquer possibilidade de soberba. Dizendo, eu sou o bambambam, eu falo 4 línguas. Depois que eu cheguei aqui na igreja, depois que eu comecei a pregar, olha só o avivamento. Não, foi tudo na ausência dele. Tudo. Onde é que diz que ele estava fazendo tendas mesmo? Capítulo 11, né? Deixa eu checar aqui para te passar corretamente. Perdão, 18:3. Que fala que ele tinha o ofício, né? Alguma pergunta até aqui, gente? Comentário? Nosso horário já está indo embora já. Muito bem. Versículo 4 para frente, ele é enviado, né? Do capítulo aqui do 4 para frente, ele é enviado. Começam então as viagens missionárias de Paulo, né? Ele vai para Chipre, página 44 e 45, chegando na ilha de Chipre, Paulo e Barnabé viajava, né? O cara botou um G aqui. Me empresta essa caneta sua aí. O tradutor colocou um G no viajava, né? Viagava. Viajava. Quem quiser consertar aí, põe um J aí, pelo amor de Deus. Viajava do leste, thank you, para o oeste desta ilha, evangelizando e anunciando a palavra de Deus nas sinagogas. Olha bem, nas sinagogas. Em Pafos agora, com João Marcos como auxiliar, eles encontraram um judeu de nome Bar-Jesus Elimas. Ele era um mágico, né? O procônsul Sérgio Paulo, um deputado romano, tinha muito interesse no evangelho. Ele tinha desejo ardente em ouvir a palavra de Deus, mas o mágico Elimas estava tentando proibir a recepção do evangelho, ou impedir, né, que eles ouvissem da parte do procônsul Sérgio Paulo. E aqui no versículo 9 notamos a mudança no nome de Saulo para Paulo. Então acontece aqui, é o momento em que o nome dele sofre essa mudança. Saulo era um nome judeu, né? É o mesmo nome de Saul, para quem não sabe. É o mesmo nome judeu Saul, que no Novo Testamento, com o sotaque do Novo Testamento, influência grega, soava diferente. Mas era o mesmo nome no hebraico. Aí Deus pega esse nome e muda para Paulo. Paulo significa pequeno. Diz o Dake, o comentarista da Bíblia Dake, que ele era baixinho e cambota. Eu não sei exatamente de onde que ele tirou essa informação, mas esse pequeno pode se referir ao tamanho, à estatura dele, mas pode se referir também à humildade dele. Tá? Então o pequeno significa exatamente isso. Você não é tão grande quanto você pensava. Entendeu? Isso acontece no capítulo 13, versículo 9. Paulo, muito indignado e cheio do Espírito Santo, violentamente censurou o mágico, acusando de frustrar a obra de Deus. Usando palavras fortes, Paulo disse a ele: filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Versículo 10. E aí você conhece a história, o cara fica cego, né? E ele é tirado do meio ali, porque havia realmente uma autoridade muito grande em Paulo. Aí mais à frente, até o versículo 52, do 13 ao 52, nós temos Paulo e Barnabé em Perge, ou Pergue, né?
pode ser pronunciado das duas formas, e Antioquia da Pisídia. Tinha Antioquia da Síria, que é onde Paulo era membro da igreja, e agora missionário, e ele foi para essa outra Antioquia, que era a Antioquia da Pisídia, e essa cidade chamada Pergue, ou Perge, né? Então ele está dando sequência na sua viagem missionária. Na página 49 diz: depois de muito sucesso em Chipre, Paulo e os companheiros navegaram para Perge da Panfilha. João Marcos, porém, saiu, apartou-se deles para Jerusalém. De Perge eles foram para a Antioquia da Pisídia, e no sábado eles assistiram numa sinagoga onde Paulo tinha oportunidade de dar uma mensagem prolongada. Seria bom esboçar-se os pontos salientes que ele pregou, né? Número 1, versículos 13 a 22. Paulo enumera a história de Israel, da saída do Egito até o reino de Davi. Que evangelho que Paulo está pregando? Hã? Por quê? Vocês estão profissa, hein? Vocês já estão profissa, hein? Vocês estão fácil não, gente. Da descendência de Davi, Paulo fala com referência a Jesus, deve ser sumarizando a vida dele em versículos 23 a 41. O leitor deve ler com cuidado este trecho. Paulo... fazendo um sumário, né? Paulo salienta que o Senhor Jesus cumprira todas as promessas com relação à vida dele, especificamente sobre a morte de Cristo. Eu vou pedir uma autorização, porque uma das coisas, esse material que a gente usa de outros é com autorização e tudo, logicamente, a gente tem autorização por escrito, mas dentre outras coisas a gente é proibido de mexer no material, por isso que algumas coisas vêm, mas eu vou tentar, pelo menos nesse material que é espetacular, eu vou ver se eu consigo uma autorização para consertar esses erros de tradução, entendeu? Mais à frente. Paulo resumiu os pontos essenciais da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo em versículos 28 a 37, os essenciais do Evangelho. Veja 1 Coríntios 15, de 1 a 8. C. Resumindo a conclusão, Paulo declarou que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Em terceiro lugar, esse é o segundo ponto ainda, né? O terceiro lugar, em versículos 40 a 41, Paulo exortou os ouvintes que devem fazer uma decisão com respeito ao testemunho proferido. Ao terminar a sessão, muitos judeus e prosélitos, gentios, insistiram que Paulo e Barnabé voltassem ao próximo sábado. No sábado seguinte, quase toda a cidade se congregava para ouvir a palavra de Paulo, mas os judeus, observando a multidão e cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Ou seja, rejeitando o evangelho. Paulo e Barnabé, cheios de indignação, castigaram os judeus dizendo: é necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora voltamos para os gentios. Olha só, isso aqui vai voltar a acontecer no capítulo 16. Ao ouvirem essas palavras, os gentios ficaram jubilosos. Os gentios ficaram jubilosos, regozijando e glorificando a palavra do Senhor. E um bom número deles foram convertidos. E graças a Deus a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Volta a acontecer, deixa eu dar para você o texto exato para vocês anotarem aí. Acontece aqui no 13. Volta a acontecer. O que acabamos de ler aqui agora, né? Aí agora, quer ver? Registra esse aqui, esse texto que eu vou dar não tem a ver diretamente com este, mas pode registrar 14 e 27 também, que ele faz parte do raciocínio.
18:6 é o outro texto. Eu falei 16, mas é 18. 18:6. No 18:6 é onde ele encerra realmente a parada, porque daqui até o 18, ele ainda insiste um pouco com os judeus. Quando chega no 18, que ele é rejeitado de novo, acontece 3 vezes a rejeição, ele fala, daqui para frente chega. Aí daí para frente, meu filho, você já conhece. Hã? 13, no 14, 27 e no 18:6, correto? Isso. 18:6. Tá? Perguntas, comentário, hino, alguém quer cantar um hino, alguma coisa? Testemunho? Quais são as 2 epístolas do Novo Testamento referentes ao Evangelho da Graça e do Reino e por quê? Graça, Gálatas e Hebreus. Não, a graça é em Gálatas, né? Ah, ok, por quê? Deus tem a contexto histórico. Você quer que eu escute ou não? Você quer que eu escute o que você está falando ou não? Ele resmunga e ainda põe a mão na boca, não é para eu ouvir, né? Não, é Deus porque tem um contexto histórico, né? Estou relatando o que aconteceu, falando sobre Moisés. Ok, e Gálatas? Gálatas é... Vocês? Por que Gálatas representa o Evangelho da Graça? Hã? Não tem peso histórico. Não tem peso histórico? Tem histórias. Relata a questão Um relato. Da circuncisão. Hã? Ela gravou sobre a circuncisão. Como pontos mais fortes. Ok, eu ainda não ouvi uma resposta que me convencesse. Vocês estão rodeando em torno do assunto. É a forma que inicia Gálatas falando se já eles vão voltar para o velho. e ele cita a questão das práticas antigas, a feitiçaria, né? Quer dizer, as práticas cronológicas, a fé aceita que é feitiçaria, imoralidade sexual. Isso não tem a ver com Gálatas. Isso está em Atos 15. Vamos lá, gente, por favor, me convença aí, senão não vou encerrar essa aula não é possível. Eu falei horas e horas sobre esse assunto. Hã? Hã? E se vocês não falarem para fora, eu também não ouço não. Vocês já me convenceram por que Hebreus representa o Evangelho do Reino. Agora eu quero saber por que Gálatas representa o Evangelho da Graça. Porque pela mesma carta, Hã? porque em Gálatas ele ensina a viver da fé, pela fé. Ok. Não é? Continua. Porque Jesus, né? Ok. Que Jesus ele vê não por mesmo, na mesma proporção que ele tinha dito em Hebreus, que Hebreus ele trouxe a memória do passado. Isso. E Jesus, em Gálatas, ele trouxe a memória dos gentios a não viver da lei, a viver pela fé, There you go. a viver da graça. Que a graça, ela superabundou, né? A lei. Ok. Pronto. É isso aí. É simples, gente. Não tem por que vocês não conseguirem entender ou explicar, porque isso é muito simples. Tá? Uma mensagem requer um conteúdo histórico muito grande. O Evangelho do Reino. O outro não tem nenhuma relação com esse conteúdo histórico. A outra mensagem começa na cruz. Mas eu respondi, o senhor falou que não. Não, mas você não respondeu assim. Você falou... Não, você não falou que não tinha carga histórica. Você falou que não tinha... Não, você também não falou. Você falou que não tinha passado. Passado tem. Não tem o peso histórico do Velho Testamento no Evangelho da Graça. Entendeu?
A igreja gentílica. O trigo, né? Mas a cevada, o senhor falou que significa Israel. A cevada é símbolo de Israel e símbolo de Cristo. Cristo na sua morte, né? Tá? Fala, Rômulo. Eu achei bem interessante o início da igreja, porque ela não explode em Paulo dando início à igreja antiga, mas sim Pedro, que era o responsável pela igreja. Deus tipo força ele, né? Aí ia fazer, penso eu, vendo o senhor falando aí, porque ele seria o único que poderia bater no peito e falar assim, não, deixa que eu resolvo o problema. Eu achei bem interessante isso, que Deus levava exatamente Pedro para fazer esse trabalho, porque se fosse outro talvez os discípulos, até mesmo Pedro, ia questionar, peraí, que negócio é esse? Não é assim, aí Deus levanta exatamente Pedro Porque para resolver o problema. Porque Pedro era inconstante. Pedro, sendo quem era, no grau de moral que ele tinha, ainda botaram ele na parede? Ele bateu no peito, não, deixa comigo. É isso Mas o senhor falou uma coisa bem interessante. Achei interessante isso. A Bíblia é a engrenagem, como ele falou, porque quando o senhor falou isso aí, eu fiquei percebendo que o fato de que quando Pedro recebe isso, ele já estava sendo preparado para defender Paulo a pregar para os gentios. Eu peguei isso como uma engrenagem, porque quando ele já poderia defender e especificar tudo para os apóstolos, para todo o pessoal do concílio de Jerusalém. Naquela reunião ele fala, porque ele também recebeu essa revelação. Exatamente. Senão, como é que ele ia fazer, defender uma coisa que ele tinha? Exatamente, exatamente. E isso foi preponderante para eles chegarem naquelas 3 conclusões que ela misturou lá as pelotas. Aquelas 3 conclusões, que foi em Atos. As únicas 3 coisas que eles proibiram para a igreja gentílica: prostituição, feitiçaria e idolatria. Não exigiram sábado, circuncisão, não exigiram nada. Apenas não se metam com a feitiçaria, não se metam com a idolatria, não se metam com prostituição. Pronto. Então, essa experiência de Pedro, realmente muito bem lembrado, foi preponderante para que Pedro pudesse apoiar Paulo no momento daquele concílio, para eles não imputarem sobre os gentios pesos que os gentios não dariam conta de carregar. Muito bem, gente. Obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Já quer deixar a data marcada ou me avisa depois? Né? 19 e 20, gente. Nós vamos dar todo tempo. Atos, depois vamos passar. Atos faltam 2, né? Ele vai ficar só agora no Hã? vai ficar Não. Tem mais 10 matérias, né? Não. É tudo no novo, não. sair da memória do meu irmão, nós estamos todos. Agora sempre eu estou desaprendendo comigo. Nós estamos em Atos, o próximo é Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais. Estou respondendo sua pergunta aqui. As próximas são Epístolas Paulinas 1 e 2, depois Epístolas Gerais, depois Pneumatologia, Espírito Santo, 21 Homilética, 22 Tipologia Bíblica, 23 Eclesiologia e 24 Introdução à Escatologia, livro de Daniel. Um print de quê, minha filha? Eu tenho mais só
É só entrar online e olhar, cetege.com. cetege.com. Ok? Amém, gente? Deus abençoe vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma semana poderosa e abençoada no nome de Jesus. Amém.